Quantos estão felizes com Jesus nesta noite? Coisa boa é estarmos na presença de Deus, sim ou não? Eu vou fazer algo hoje que eu não costumo fazer, mas eu preciso fazer hoje. Eu preciso falar. Quando eu tiro um momento antes da palavra para falar sobre alguém, eu falo sobre Jesus. Mas hoje eu preciso falar de alguém que para mim é muito especial. É o pastor de vocês. Eu quero falar para vocês que é muito bom quando alguém se mostra preocupado conosco. É muito bom quando nós sentimos que somos importantes para alguém. Então eu quero fazer um pedido a todos vocês. Se empenhem em fazer com que o pastor de vocês saiba que vocês estão preocupados com ele. Se empenhem em fazer com que o pastor de vocês se sinta importante para vocês. O momento pelo qual ele vai se sentir, saber que ele é importante para vocês, vai ser quando vocês falarem para ele. Não economize, porque eu posso falar para vocês. Vocês têm um pastor, tá? Vocês têm um pastor. Eu me sinto em casa quando eu estou aqui. O pastor, a sua esposa, a sua família me recebem de forma sensacional. Eu penso às vezes que venho aqui para me doar. Eu penso às vezes que venho aqui, eu venho trazer algo de Deus para vocês. Eu recebo tanto de Deus quando venho aqui. Eu recebo tanto de Deus. Gente, vocês são top. Vocês são top. E vocês só são top porque vocês têm um pastor top. Tá? Eu queria tirar esses primeiros segundos para falar sobre esse moço aqui. Sempre brincando comigo, falando sobre o meu cabelo. Ele não tem cabelo, mas ele tem amor. Gente, ele não tem cabelo, mas ele tem amor, ele tem carisma, ele tem Deus na vida dele. O que mais vocês acham que vocês precisavam que o pastor de vocês tivesse? Então, igreja, em nome de Jesus, ame o pastor de vocês, porque vocês estão bem servidos de pastor. Amém? As palmas louvam o Senhor Jesus pela vida do pastor. A segunda coisa que eu vou falar, eu sempre falo, e é até a nível de livramento, né? Eu preciso apresentar a vocês a minha esposa a nível de livramento, né, pastor? Já pensou se eu esqueço? Gente. Mas a nível de livramento, eu preciso apresentar a vocês a minha esposa. Como o pastor já falou aqui, ela orou tanto para Deus me trazer para perto dela um pouquinho, para eu dar atenção a ela. Ela orou muito. Ela é muito abençoada por ter casado comigo, amém? Essa é a minha bênção. Deus honrou a minha vida quando me deu ela por esposa. E eu prometi a ele que vou cuidar dela com todas as minhas forças. Vou cuidar do presente que ele me deu para cuidar para ele. Amém? Quantos podem louvar a Deus pela vida da minha esposa com palmas? Maravilha. Estamos em uma festa. Estamos aqui comemorando o oitavo aniversário do Ministério Efraim, um ministério abençoado. Sempre que prego em uma festa, em uma festividade, eu lembro de forma muito forte das bodas de Caná da Galileia. Quando o vinho acaba e Maria vai até Jesus e diz a ele para ele resolver o problema. E muito me chama a atenção a resposta de Jesus para Maria: o que tenho eu contigo, mulher?
se ainda não é chegado a minha hora. E olhamos para a igreja de hoje em dia, uma igreja que manda Jesus ir para ali, manda Jesus ir para lá, manda Jesus fazer ali, manda Jesus fazer lá. Parece-me até em algum momento que alguém assinou a carteira de Jesus. Mas vejo uma igreja boba, uma igreja que não olha para a Bíblia quando vai tentar fazer isso com Jesus, pois isso não cabe em Jesus. Isso não cabe em um Deus que é imensurável. Isso não cabe num Deus que um dia o profeta Isaías falou que os seus pés estavam sobre as águas do mar e o seu rosto estava nos altos céus. Como colocar um Deus desse tamanho contra a parede? Aonde é que você vai conseguir uma parede do tamanho desse Deus? Estamos em uma festa. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. No capítulo de número 5, nós vamos ler alguns versículos. Dizem por aí que eu sou um pregador. Eu costumo dizer que sou um contador de história bíblica. Um contador de histórias bíblicas. E pretendo contar uma das histórias bíblicas que aprendi por aqui. Amém? Quantos encontraram? Digam, eu encontrei. Vamos ler o texto. Verso de número 1 do capítulo 5. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Verso 3. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Verso 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai a vossa rede para pescar. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome. Nós reconhecemos a tua grandeza e a tua majestade eterna, porque sabemos que só tu és Deus em Israel e que fora de ti não há outro Salvador. Que culto maravilhoso que estamos aqui agora, Senhor. Que culto é este que já sentimos a tua presença, já temos a certeza de que o Senhor aqui está. Então, Deus, eu quero lhe pedir, a tua palavra já foi lida, aqui está o teu povo. E eu sei, meu Senhor da glória, que se o Senhor quiser nesta noite, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo. Também sei, meu Senhor da glória, que se o Senhor quiser, o Senhor pode salvar nesta noite. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar, o Senhor pode, meu Senhor da glória, se o Senhor quiser. Então, Deus, neste momento eu quero te pedir, tenha liberdade em nosso meio. Faz segundo a tua vontade e o teu querer. Tudo quanto o Senhor fizer, meu Senhor da glória, nesta noite, venha ser unicamente para a honra e a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. O texto que acabamos de ler, o texto de Lucas, capítulo 5, é um texto que tem 2 histórias. Uma história é Pedro, Tiago, João e André descendo do barco, voltando de uma noite de pesca e descendo do barco para lavar as suas redes.
A outra história é Jesus vindo andando pelas margens do lago e uma grande multidão o seguindo, como sempre. São duas histórias que em algum momento elas se fundem e se tornam uma só história. O texto vai dizer que Jesus está vindo e o texto nos diz algo aqui que poucas vezes vimos. Nós já vimos multidão perseguindo Jesus por causa de milagre. Já vimos multidão perseguindo Jesus por causa de uma cura. Já vimos multidão perseguindo Jesus. Poucas vezes vimos uma multidão perseguir Jesus para ouvir a palavra. E para um pregador ler isso aqui é muito bom. Porque diferente do que dizem aí fora, eu acabei de saber que ainda existe um povo que gosta de ouvir a palavra. Eu acabei de saber aqui agora que dentro da igreja não tem somente um povo que gosta de pular, um povo que gosta de rodar. Ei, nada contra, tá? Nada contra. Mas eu acabei de descobrir que tem um povo dentro da igreja que também gosta da palavra. E diferente do que ouvimos aí, eu não vou falar que é a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que liberta, a palavra que... Não é isso que eu vou falar. Porque não é só a palavra que cura, liberta, porque no dia que Saul estava atormentado por um demônio, ele não chamou um pregador, ele chamou Davi para tocar uma harpa. Então, por algum momento, eu quero deixar a emoção de um pregador de lado e te dizer que eu também concordo com pular, também concordo com rodar, também concordo com cantar, também concordo com tocar. Mas eu quero te falar que eu também concordo com a palavra. Eu sei que em um culto existe um momento para cada coisa do que falamos aqui agora. Glória a Deus que chegou o momento da palavra. Porque eu sei também que a palavra tem algumas peculiaridades. Eu sei também que a palavra, ela gera alicerce. Eu sei também que a palavra, ela gera estrutura. Eu sei o efeito que tem causado na vida de alguns crentes por aí, que só ficam andando para lá e para cá, atrás de roda a roda, visão, revelação. Eu sei como é que a vida deles é. E eu também sei como é a vida de um crente alicerçado na palavra. Um crente que, apesar de gostar de rodar, de pular, de corinho de fogo, de louvor, apesar disso tudo, a vida dele está alicerçada na palavra. Eu sei como que é diferente. E o texto nos fala que uma multidão está apertando Jesus para ouvir a palavra. Pois bem, agora a Bíblia vai dizer que por pouco podemos ouvir os passos de Jesus indo até na direção de Pedro. Pedro está lavando as redes e eu preciso nesse momento fazer uma conjectura. Aqui está o nosso pastor. Pastor, eu estive evangelizando, teve um jovem que me fez algumas perguntas, eu não soube responder, depois o senhor me explica. Isso aqui é lavar a rede. Porque lá fora nós pescamos, mas aqui lavamos a rede. Lá fora nós pescamos, depois viemos aqui e lavamos a rede. Pois tem uma pergunta para fazer agora. Já pensou se Jesus está naquela ocasião ali e Pedro, Tiago, João e André, ao invés de estarem lavando a rede, estivessem deitados no sofá da sua casa? Jesus ia passar e eles iam perder a vitória deles. Já pensou se na noite de hoje você tivesse achado melhor você ficar no aconchego da sua casa? Eu tenho certeza que não resta dúvida para ninguém de que Jesus está aqui. Jesus estaria aqui, Jesus teria vindo aqui
e você teria perdido a sua oportunidade. Porque agora tem uns negócios aí, né? Na rádio tem o tal do Cristo em casa, né? Aí aonde é que vamos lavar a rede? Também tem um negócio da live também, né? Que em vez de ir para a igreja, não, hoje a gente está muito cansado, vamos assistir pela televisão. E aonde vamos lavar a rede? Aonde é que vamos lavar a rede pela televisão? E quando você for pescar e não conseguir pescar nada, com quem você vai pegar a orientação para mudar o quadro lá fora? O Senhor me tirou da minha casa para vir aqui hoje fazer o primeiro alerta para a tua vida. Quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, quando você não quiser vir para a igreja, o primeiro anúncio é esse: vem cansado mesmo, vem desanimado mesmo, vem sem querer mesmo, mas vem. Sabe por quê? Porque o mestre vai passar por aqui, e se você tiver reagido, ele vai te encontrar e vai mudar o quadro da tua história. Agora, se você fizer corpo mole, porque todos nós temos um dia pesado de trabalho, eu sei que tem dias que são mais pesados que outros, mas gente, o que Cristo quer de nós é um esforço a mais. Vai ser no dia que você não desanimar que Ele vai te encontrar lavando rede. Vai ser no dia que você se esforçar que Ele vai te encontrar lavando rede. Vai ser no dia que você, mesmo cansado, toma o teu banho, põe a sua melhor roupa e vem lavar a rede. Jesus vai te encontrar. Só levanta a mão direita quem acreditar nessa verdade. Eu te falei que eu tinha uma história bíblica para te contar hoje, viu? Pedro está lavando a rede. Jesus vem. Pedro não está nos melhores dias dele. Pedro não está com a cabeça boa. Pedro não está calmo. Pois Pedro era pescador profissional. A noite dele não tinha sido das melhores. Aí vem aquele moço de túnica, antecedido por uma multidão, pergunta para ele: eu posso entrar no barco? Ele responde para Jesus: pode, sim, senhor, pode. Jesus entra no barco, ele larga as redes, entra no barco e pede Pedro para empurrar o barco para um pouco mais para dentro da água. O barco tinha acabado de sair, estava ainda um pouco na areia. Jesus pede Pedro para empurrar o barco para um pouco mais para dentro da água, porque ele pregaria para a multidão de dentro do barco. Aí Pedro faz o que Jesus pede. Jesus prega. Jesus está pregando, pessoas estão se alegrando, pessoas estão gostando da palavra, pois já vinham perseguindo ele por causa da palavra. Pessoas estão sendo transformadas por causa da palavra. Pessoas estão sendo curadas por causa da palavra. Pessoas estão ouvindo a palavra. Enquanto Jesus está pregando, eu imagino, a mente de um pregador, imagino os peixes se reunindo lá no lugar onde era para eles se reunirem, enquanto Jesus está pregando, enquanto pessoas estão se alegrando, e enquanto Jesus está contemplando a tristeza no coração de Pedro, os peixes estão se movimentando no mar. Aí
Aí Jesus acaba de pregar. Pedro parece que impaciente, querendo guardar o barco já, querendo, o senhor acabou? Por gentileza, desembarque que eu vou ancorar o barco, pois a minha noite foi horrível, estou muito cansado. Alguém fez uma conta de que se o ciclo para os judeus é às 18 horas, às 6 horas, Pedro pescou de 6 às 6 da manhã, e alguém fez uma conta de que se a cada meia hora Pedro lançava a rede uma vez, Pedro lançou a rede durante a noite 24 vezes. Então Pedro estava exausto, muito cansado. Parece que vejo Pedro acelerando para guardar o barco logo. E parece que vejo Pedro aqui pensando assim: se ele soubesse a noite que eu passei, ele não me fazia demorar aqui, ele me liberava logo para eu ir descansar. Quantos de nós já pensamos assim, né? Quantos de nós já pensamos em: se soubesse o que eu estou passando. Ainda mais nós que não temos muito costume de comentar com as pessoas o que estamos passando. Se soubesse o que eu estou passando. E parece que no mesmo momento eu vejo Jesus pensando assim: se ele soubesse o que eu preparei para ele. Ele pensando o que ele tinha passado e Jesus pensando o que Jesus tinha preparado para ele. Porque quantas vezes nós, em algum momento da nossa caminhada, pensamos em guardar o nosso barco, e parece que ouvimos Jesus falar assim: não guarda não, porque eu ainda vou usá-lo. Quantas vezes queremos desistir e Jesus está de pronto dizendo para: não desiste não, porque eu ainda vou te usar muito. Quantas vezes você pensou em parar de fazer essa peça maravilhosa que você fez aqui, e Jesus falou assim: não para não, porque eu ainda vou te usar muito. Igual ele te usou hoje. Jovens dessa igreja, quantas vezes você pensou em parar de vir para a igreja, mas todas as vezes que você vem aqui, você recarrega a sua bateria, e quando você para falar com um colega, com um amigo, as palavras que saem da sua boca traz ânimo para alguém, traz esperança para alguém, traz força para alguém caminhar mais uma milha. Jesus está falando: não para não, porque eu ainda vou te usar muito. Mesmo que nessa simplicidade, que na tua cabeça você pense que Deus não está fazendo nada através da sua vida, mas Deus está fazendo sim. Tem pessoas que só estão de pé por causa de uma palavra que você deu um dia. Tem pessoas que só estão caminhando ainda porque um dia você foi alguém que orou por ele. Porque um dia você foi alguém que encorajou ele a continuar caminhando. Então, o segundo anúncio que eu tenho para te dar nessa noite: não guarde o seu barco não. O segundo anúncio: não pense em parar não. Não pense que isso aqui é o fim. Não pense que o que está acontecendo na sua vida é o fim, porque Jesus ainda vai te usar muito. Só quem acredita, e para ninguém dormir, levante a mão direita comigo para o céu assim. Isso. Abre a tua boca, dá o teu melhor glória a Deus nessa noite. Aí, enquanto Pedro pensava em guardar o barco, Jesus, na verdade, estava convidando ele para levar o barco mais para dentro da água. E agora o convite de Cristo para Pedro é: Pedro, vamos para o mar alto. Aí aqui nós temos algumas conclusões. Eu vou fazer as conclusões aqui e já aplico. Preste atenção comigo. Parece que vejo Pedro também falando para Cristo: mas para que eu vou para o mar alto? Se eu já estou dentro da água, às vezes a calça já está molhada, às vezes a blusa está molhada. Qual que é o problema, Senhor, de estarmos aqui ou de irmos para o mar alto? Qual a diferença? Existe uma grande diferença. Porque peixe grande não se pesca em lugar raso.
Essa é a primeira diferença. A segunda é que no raso, os teus pés estão no chão. No raso, você usa as suas próprias artimanhas para fazer as coisas. Agora, quando leva para o mar alto, que o pé sai do chão, essa aqui é a hora de confiar. Essa aqui é a hora de depender de Deus. Não tem chão para se apoiar. Essa aqui é a hora de confiar. Aí parece que vejo Jesus falando para Pedro, quando fala para Pedro, vamos para o mar alto. Parece que a proposta de Cristo é essa. Para de confiar nas suas próprias forças, Pedro. Começa a depositar a tua confiança em mim, Pedro. Que nunca mais tu vai se frustrar como você se frustrou essa noite. Quantas e quantas vezes estamos confiando no nosso próprio braço? Quantas e quantas vezes estamos confiando na nossa própria inteligência? Quantas e quantas vezes estamos confiando na nossa conta bancária? O convite de Jesus para a tua vida nessa noite é: vamos para o mar alto. Pare de confiar em tudo isso que você tem confiado até hoje. Começa a confiar em mim. Pare de confiar em tudo isso que você tem confiado até hoje. Em algumas vezes você quebra a cara, em algumas vezes você se decepciona. Em Cristo não tem decepção, em Cristo não tem quebrar de cara, em Cristo não tem falha. Terceiro anúncio que Deus me trouxe aqui para fazer a vocês: deposite a tua confiança em Cristo. Deposite a tua confiança em quem merece toda a confiança. Oito anos. Quem está feliz com essa festividade? Quem está feliz com esse ministério? Está fazendo 8 anos. Maravilha, né? Glória a Deus. Como já foi dito aqui também na hora do ofertório, muitas igrejas sucumbiram na pandemia e nós estamos aqui. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos fortaleceu, até aqui o Senhor nos ajudou. E estamos aqui, por isso estamos alegres. Jesus é bom. Quando Jesus chega com eles no mar alto, que Pedro fala para ele: nós vamos, o Senhor, passei a noite inteira pescando e nada apanhamos. Pedro, a história vai dizer que Pedro era um profissional da pesca. Alguns ousam dizer que eles eram uma empresa. Os 4 eram sócios em uma empresa. Eles eram profissionais da pesca. A região na qual eles estavam pescando, eles estavam acostumados, alguns desde criança, a pescar nesse mesmo lugar. O Mar da Galileia era um lugar onde era a vida deles. Ou seja, eles sabiam tudo sobre aquele lago. Se Pedro tivesse que dar uma desculpa para Jesus, era essa. Pedro falaria para Jesus assim: Senhor, eu já bati os 4 cantos desse lago. Os lugares que costumeiramente tem peixe, eu lancei a rede a noite inteira e nada apanhamos. Só que quando Pedro começa a falar, Pedro define logo: Senhor, pescamos a noite inteira e nada apanhamos, mas porque tu mandas, lançaremos a rede. Aí Jesus não dá nem muito ouvido ao que ele está falando, a frustração que ele teve a noite toda, o não pegar peixe a noite toda. Jesus vai e fala para ele assim: lança ali.
Aí eu vejo Pedro todo hábil, com muita habilidade em lançar a rede, lança a rede, pensando que seria só mais um lançamento a mais do que a noite toda. Agora vamos puxar, vamos resolver isso aqui que nós vamos embora. Vamos embora, essa rede vai vir vazia mesmo. E agora a rede começa a se comportar de maneira diferente, até mesmo de uma maneira que ele nunca viu, mesmo sendo um grande pescador. A rede começa a ficar muito esticada, pois o texto vai dizer que a rede iam se rompendo. Quando ele começa a puxar, está vindo muito peixe, ele pede ajuda de André. Acenam para João e Tiago virem e ajudar. E o texto vai dizer que os 2 barcos voltaram cheios. Essa é para você pegar com a mão direita. O texto vai dizer que os 2 barcos voltaram cheios. Você imagina agora como ficou essa cena aqui, porque muitos dos que estavam na areia já tinham visto eles retornarem. Quem já esteve em alguma cidade de pesca sabe que a população fica aguardando os pescadores chegarem do mar para comprar os peixes. Você imagina quem estava lá esperando para comprar e viram eles voltar de mãos vazias. Eles não foram embora porque algo estranho estava acontecendo. Eles ficaram ali aguardando e eles retornam para o mar alto e agora está voltando os 2 barcos cheios de peixe. Eu falei que essa era para você pegar com a sua mão direita. Deixa eu te falar uma coisa. A tua frustração não assusta Jesus. O teu pior momento não assusta Jesus. Eu vou melhorar isso aqui. A tua frustração não impede o que Jesus tem para fazer na sua vida. O momento mais difícil que você tiver passado não vai impedir o que Jesus separou para você. Não vai impedir. Só que tem outra. Quando ele fizer, vai ser tão grande, tão grande, tão grande. Imagina eles voltando com os 2 barcos cheios. Nunca tinha acontecido. O nome é Pesca Maravilhosa. O subtítulo do texto: Pesca Maravilhosa. Não tem o bom? Tem o bom. Tem acima do bom. Não tem o ótimo? Acima do bom, do ótimo, do melhor é o maravilhoso. Pesca maravilhosa. Nunca tinham pescado dessa maneira. Nunca. E agora eles voltando. Tem peixe para vender, tem peixe para fazer o que quiser. E no final tem que dar. Pensa comigo aqui. Não quero nem saber o tamanho da tua frustração, o tamanho do teu problema. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que quando Deus te abençoar, o negócio vai ser tão grande, tão grande, tão grande, que tu vai ter que pegar o teu telefone e ligar para os familiares. Eu tô indo aí levar peixe. Vai ter peixe aí na tua mesa para você fazer o que você quiser. Eu tô indo aí levar peixe. Escute isso. Você não vai poder esquecer de ninguém. Sabe naquele teu pior momento, quem virou as costas para você? Vai ser o primeiro que você vai ter que ligar. Vai ser o primeiro, vai acabar o mimimi. Jesus te abençoou, crente. Acabou o mimimi, liga e fala: eu estou indo aí levar peixe. Porque Deus conhece teu coração. Isso que eu estou falando aqui agora é muito sério. Deus conhece o teu coração. O texto vai dizer que tinham 2 barcos, que ao longe Jesus avistou 2 barcos, mas ele entrou só em um. Isso que eu estou falando aqui é muito sério, sabe por quê? Porque pode passar 2 anos, pode passar 5 anos, podem passar 10 anos, podem passar 20 anos e você lembrar dessa mensagem e falar assim: aquele dia o pregador falou que Deus ia me abençoar sobremaneira, até hoje não aconteceu. Deus conhece o teu coração. Tinham 2 barcos, ele só entrou em um.
a nossa oração a partir de hoje vai começar a mudar. Nós vamos parar de pedir a Deus para nos abençoar. Vamos começar a pedir a Deus para mudar o nosso coração. Vamos começar a pedir a Deus para mudar o nosso coração de maneira que quando Ele nos abençoar, nós vamos lembrar de abençoar alguém, mesmo que não mereça. O poder de avaliar quem merece e quem não merece não está contigo. Então você vai abençoar. Não é você que vai avaliar quem merece e quem não merece. É nessa cobiça de saber quem merece e quem não merece que tem gente frustrado, parando de caminhar, jogando a toalha, deixando o ministério. Sabe por quê? Porque se acha merecedor de receber, não recebe. Aí olha para o irmão sendo abençoado e fala, ele não merecia. Ei, quem é você para avaliar isso? Quem é você para avaliar quem merece e quem não merece? Qual coração aqui você conhece? Qual coração aqui você conhece? Então a nossa oração vai ser seriamente mudada a partir de hoje. Senhor, muda o meu coração. Quantas orações você quer ver na Bíblia Sagrada sobre coração? Só o rei Davi, Senhor, muda o meu coração, cria em mim um espírito reto. Ei, é sobre isso, não tem a ver. Olha tudo que já foi falado aqui, não tem a ver com o que você está fazendo, não tem a ver com como você se veste, não tem a ver com o quanto você tem doado. Ei, tem a ver com o teu coração. A Bíblia vai dizer que aonde estiver o teu coração, ali está o teu tesouro. Um dia Moisés está passando, fazendo uma ronda com seu cavalo, e ele contempla a briga de um egípcio contra um judeu. O sangue judeu dele ferve, ele desce do cavalo, entra na briga com o egípcio até matá-lo. Logo recai a sua consciência a gravidade do que tinha feito, enterra o egípcio na areia e foge. Se Moisés entrasse aqui agora e se assentasse em alguma dessas cadeiras aqui, qual de nós ficaríamos perto dele? Abriria uma clareira aqui, aonde ele tivesse, teria ao redor cadeiras vazias. Aí Deus pega o tal do Moisés e escolhe ele para ser libertador do povo de Israel do Egito. Depois você procura saber quem foi Moisés na Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Apesar dele ter praticado o ato, Deus conhecia o coração dele. Apesar dele ter matado o egípcio, Deus sabia que aqui dentro ele estaria falando assim: meu Deus, que besteira que eu fiz. Apesar. Aí vamos mudar um pouco esse cenário. Alguém que nunca matou ninguém, mas dentro do coração está assim: infeliz, qualquer hora eu mato ele. Já está reprovado por Deus. E Moisés, pelo fato de ter praticado, mas só Deus conhece o coração dele, foi aprovado por Deus. Sabemos lá que cargo é esse? Libertador do povo de Israel do Egito. Ei, gente, ele usou todas as desculpas possíveis para Deus não enviar ele. Sou homem de dura língua, não consigo falar, não consigo argumentar, não vou conseguir na frente do faraó. E Deus escolheu o camarada. Acabamos de chegar à conclusão de que não temos poder para olhar para alguém
e falar se ele merece ou não, independente do que ele tenha feito. Independente do que ele tenha feito. Não está sobre o teu domínio saber quem merece e quem não merece. Sabe o que está sobre o teu domínio? Orar para Deus mudar o teu coração e fazer com que você ache graça nos olhos do Senhor e seja abençoado. Fazer com que você, no momento em que estiver lavando a rede, seja encontrado por Ele. Porque Ele não vai nem querer saber como foi a sua noite. Ele vai querer saber que agora, tudo aquilo que Ele separou para você, Ele vai poder fazer. E você vai viver um momento de abundância. Você vai viver um momento... Fique de pé comigo.